Olá, bem-vindo ao nosso mergulho profundo de hoje. E preparem-se porque o tema é fascinante, hein? A gente vai explorar um artigo super recente sobre avanços na tecnologia quântica. É isso aí. Especificamente, como os cientistas conseguiram recriar o famoso experimento do gato de Schrödinger, sabe? Só que em temperaturas mais altas do que nunca. É isso mesmo. Incrível, né? Incrível. Pra quem já acompanha a gente e pra quem tá chegando agora, o gato de Schrödinger pode parecer, sei lá, coisa de filme de ficção científica, né? Total. Mas acredite, por trás dessa ideia de um gato que tá vivo e morto ao mesmo tempo, tem uma questão fundamental sobre a natureza da realidade quântica. E a parte mais legal é que essa nova pesquisa pode nos levar mais perto de ter computadores quânticos mais práticos, que funcionem em temperaturas normais sem precisar daquele frio todo. Exato. Isso você tá aí pensando, putz, física de novo, isso muda na minha vida. Pensa bem, entender e controlar esses estados quânticos bizarros, sabe? É a chave para ter um poder computacional que a gente nem imagina. Tipo, resolver problemas que hoje são impossíveis para os supercomputadores mais potentes. E é isso que essa pesquisa está mostrando para a gente como fazer isso. Perfeito. O experimento mental do Schrödinger, que ele criou lá em 1935, serviu como uma crítica às ideias da mecânica quântica da época, sabe? E ele nos força a encarar o comportamento, digamos, peculiar das partículas subatômicas. A ideia da superposição, onde uma partícula pode existir em vários estados ao mesmo tempo, tipo, girando para cima e para baixo simultaneamente, até que a gente mestre e define o estado dela, era algo que Einstein e Schrödinger achavam muito estranho quando aplicado a objetos do nosso dia a dia como um gato. Era como se eles estivessem dizendo, olha só como a mecânica quântica é esquisita quando a gente leva ela para o mundo real. Tipo, meio que zoando a galera da época, né? Exatamente. Mas vamos ao que interessa. A grande novidade dessa pesquisa, e me perdoem o trocadilho, é que os físicos conseguiram criar um estado de gato de Schrödinger, essa superposição quântica, em temperaturas muito mais altas do que o normal. Para você ter uma ideia, geralmente para observar esses efeitos quânticos, a gente precisa resfriar as coisas a temperaturas absurdamente baixas, tipo quase zero absoluto, que é -273 em graus Celsius. Nossa. Geladeira cósmica. Exatamente. Experimentos anteriores que conseguiram mostrar esse comportamento quântico em objetos minúsculos, tipo um funcionador do tamanho de um pixel, precisavam dessas temperaturas super baixas. Mas essa nova equipe, liderada pelo Gerhard Kirchner e pelo Thomas Arrhenius, conseguiu colocar um qubit, que é a unidade básica de informação quântica, em um estado de superposição a 1,8 Kelvin, que é cerca de menos 275 graus Celsius. Caramba! Ainda é frio, claro, mas é 60 vezes mais quente do que a temperatura dentro da cavidade onde o experimento foi feito. O próprio Kirchner comentou que o Schrödinger imaginou um gato quente no experimento mental dele, e essa pesquisa deles investiga justamente esses efeitos quânticos podem acontecer sem precisar começar num estado frio. E por que essa esquentada toda é tão importante? Boa pergunta. Imagina o trabalho e o custo para manter um computador inteiro funcionando a temperaturas próximas do zero absoluto. É inviável, né? Total. É preciso uma infraestrutura complexa e caríssima. Se a gente conseguir aumentar a temperatura em que esses fenômenos quânticos acontecem, a gente fica mais perto de construir computadores quânticos práticos que a gente possa usar de verdade. É como se a gente estivesse derretendo o gelo que impedia a gente de avançar. Exatamente. A principal razão pela qual temperaturas tão baixas eram consideradas essenciais é para evitar a decoerência. Imagine um castelo de cartas, sabe? Qualquer coisa pode derrubar ele. Entendi. Os estados quânticos são muito frágeis. Qualquer interação com o ambiente, como o calor, pode fazer essa superposição colapsar e o qubit perde a informação que ele guarda. Mas a surpresa dessa pesquisa é que, como Thomas Arrhenius falou, as medições deles mostram que a interferência quântica, que é fundamental para a computação quântica, consegue continuar existindo mesmo em temperaturas mais altas do que a gente imaginava. É incrível essa resistência dos estados quânticos. Eles são mais durões do que a gente pensava, né? E para você ter uma noção do potencial disso tudo, a computação quântica pode fazer cálculos que levariam bilhões de anos para os nossos supercomputadores atuais. Uau! Estamos falando de avanços revolucionários em áreas como a descoberta de novos medicamentos, a modelagem climática, a criação de novos materiais e por aí vai. Um salto quântico de verdade. Total. A diferença fundamental está na forma como a informação é processada. Os computadores clássicos usam bits, que são como interruptores ligados 1 ou desligados 0. Já os computadores quânticos usam qubits que podem estar em superposição, ou seja, C0 e 1 ao mesmo tempo, como se o interruptor estivesse meio ligado e meio desligado. E tem o emaranhamento, onde 2 ou mais qubits ficam conectados de um jeito que o estado de um influencia instantaneamente o outro, não importa a distância. Essa capacidade de explorar várias possibilidades ao mesmo tempo, junto com essa conexão instantânea que dá aos computadores quânticos um poder enorme para resolver certos tipos de problemas complexos. Show! Mas apesar de
todo esse potencial, a computação quântica ainda está engatinhando, né? Os computadores quânticos atuais são pequenos, difíceis de manter e ainda dão muito erro. E essa tal da coerência é um baita obstáculo. Mas a pesquisa com temperaturas mais altas é um passo importante, né? Sim. É como se a gente estivesse aprendendo a construir pontes mais fortes sobre um rio agitado. Boa analogia. O legal dessa descoberta é que ela mostra que dá para observar e usar esses fenômenos quânticos em ambientes menos ideais, mais quentes. Como o Kittmeier disse, se a gente conseguir criar as interações certas dentro do sistema, a temperatura pode não ser o fator limitante. Isso abre um leque de opções para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias quânticas que antes pareciam impossíveis. É como se tivesse descoberto uma nova forma de entender e controlar esses estados quânticos. Estou abrindo portas, né? Exatamente. Então, mesmo que essa descoberta não nos dê um computador quântico para usar em casa amanhã, ela aponta para um futuro onde essas máquinas incríveis talvez não precisem mais de ambientes tão extremos para funcionar. Se os pesquisadores conseguirem aumentar ainda mais as temperaturas em que a superposição quântica acontece, a computação quântica vai ficar mais acessível e poderosa. E quem sabe o que a gente vai poder fazer com isso, né? É verdade. E é legal lembrar que o experimento mental do gato de Schrödinger, mesmo nunca tendo sido feito de verdade com um gato, foi muito importante para a gente começar a questionar a fronteira entre o mundo quântico, com suas leis estranhas, e o nosso mundo macroscópico, onde tudo parece mais definido. Essa nova pesquisa, ao criar o estado de gato de Schrödinger numa temperatura mais alta, meio que borra essa fronteira, mostrando que os efeitos quânticos podem ser mais fortes do que a gente imaginava. É tipo mostrando que a física quântica não é tão fresca assim, né? Exatamente. E entender como a matéria se comporta nesse nível quântico é fundamental para a computação quântica. Os qubits, com essa capacidade de superposição e emaranhamento, abrem possibilidades de processamento que os computadores clássicos nem sonham. É como se tivéssemos descoberto um novo jeito de pensar e resolver problemas. Mas ainda temos muitos desafios pela frente. Manter esses estados quânticos estáveis é complicado, e qualquer interação errada pode causar a decoerência e a perda da informação. Por isso que as temperaturas baixas eram tão importantes. Mas essa nova pesquisa sugere que talvez existam outras maneiras de proteger esses estados mesmo em condições mais normais. E essa é a grande sacada. Se a gente superar essa barreira da temperatura, construir computadores quânticos práticos fica muito mais fácil. Imagina não precisar mais de super resfriadores gigantes para manter essas máquinas funcionando. Isso diminuiria os custos e facilitaria o uso deles em diversas áreas da pesquisa científica e indústria. Com certeza. E o impacto da computação quântica pode ser enorme em áreas como a medicina, a ciência dos materiais, a inteligência artificial e muitas outras. As possibilidades são infinitas. Dá para viajar na maionese. Totalmente. Mas voltando aqui, a gente viu hoje que mesmo o experimento mental, como o do gato de Schrödinger, continua inspirando avanços na ciência e na tecnologia. E essa nova pesquisa mostra que superar os desafios da temperatura pode ser a chave para tornar a computação quântica uma realidade. É ou não é? É isso aí. E essa nossa conversa sobre o mundo quântico nos faz pensar. Se as leis da mecânica quântica, que antes a gente achava que só valiam para o mundo microscópico e ultrafrio, podem ser observadas e manipuladas em condições mais normais, quais outras barreiras da física a gente pode quebrar com novas descobertas? Boa pergunta. É algo para a gente refletir. Exato. E a gente espera que esse papo tenha despertado a sua curiosidade sobre a física quântica e mostrado como a pesquisa, mesmo a mais teórica, pode ter um impacto enorme no nosso futuro. Continue explorando esse mundo e descubra quais outros mistérios da ciência te fascinam. É isso aí, valeu? Até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.